A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso online, nosso curso de teologia, que a gente vem crescendo na graça e no conhecimento nesses últimos meses. Estamos aqui mais uma vez e agora para estudar a disciplina sobre a história da igreja. Hoje nós vamos dar início à aula 3, que tem como tema a plenitude dos tempos. Vocês sabem o que é a plenitude dos tempos? Então, dentro de uma perspectiva bíblica e teológica, a gente vai aprender o que é a plenitude dos tempos. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, nem de ativar o sininho para que você possa estar sempre recebendo as notificações das nossas aulas, tá bom? Vamos lá. A gente está usando como referência para nossas aulas e dessa disciplina essas três obras, esses três livros: o cristianismo através dos séculos, a história do cristianismo e a história da igreja cristã. Então, todas as nossas aulas ela tem como base esses três livros. E você, como seminarista, como estudante de teologia, como líder da igreja, você que estuda, gosta da aula em escola bíblica dominical, eu indico para vocês uma dessas obras. Se puder ter as três, tenha, mas tendo uma, já está de bom tamanho, tá bom? Eu, pelo menos, tenho uma que é na questão física, que é o cristianismo através dos séculos, e as duas obras eu tenho em PDF. Mas, de antemão, eu indico para vocês. Tem que ter o estudante a sua biblioteca de livros, seja livros físicos ou seja livros virtuais, tá bom? Mas não deixe de ter uma dessas obras. Nós vimos na última aula, a gente aprendeu o que é igreja, a gente viu que a igreja não é uma instituição e sim um povo. A gente pôde observar o que é história, onde a gente observou que a história é a ciência que estuda ou investiga as ações do homem no tempo. A gente pôde observar que a história da igreja é um assunto de enorme relevância, porque os cristãos precisam estar informados de sua herança espiritual, tá bom? Para imitar os bons exemplos, né, do passado e evitar os erros que a igreja também possa vir cometer no presente e também no futuro. Então, a gente, na aula anterior, a gente pôde observar muito sobre isso, o que é a igreja, o que é a história e o que é a história da igreja. A gente pôde observar também a fonte histórica que o historiador precisa utilizar. Essa fonte histórica vai ser todo aquele material produzido para o historiador proporcionar e ter um acesso à compreensão e à reconstrução da história, tá bom? Então, ele vai precisar dessas fontes e a gente pode observar que as fontes que o historiador pode utilizar para comprovar o que ele diz, ele tem a iconografia, que é as fotos, ele tem pessoas, que é justamente aquela questão da tradição oral, da investigação oral de pessoas que viram ou ouviram uma história, e a gente vai observar que Lucas, no capítulo 1 do seu evangelho, do versículo 1 ao 4, ele diz que vai investigar e interrogou testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então a gente observa essa questão aí da tradição oral e da investigação oral, que o historiador possa estar se utilizando através de pessoas, tá bom? Objetos, nós temos aí dentro da teologia instrumentos musicais, vasos de alabastro, nós temos a funda que Davi se utilizou, como era feita, nós temos vasos, nós temos armaduras, como era naquele tempo. Então a arqueologia vai se descobrindo, fazendo as suas descobertas através das escavações, e os objetos podem também ser uma fonte. A pintura, sem dúvida nenhuma, também é um instrumento que pode ajudar nessa questão da compreensão e reconstrução da história. Filmes também ajuda bastante. A gente tem também as séries e novelas que podem ajudar.
Claro que existem algumas que fogem muito daquilo que a Bíblia diz, mas tem outras que conseguem fazer uma boa reconstrução histórica, tá bom? Nós também podemos observar na última aula que o teólogo e o historiador, ele pode reproduzir se utilizando 3 elementos, né, para fazer uma história, uma narrativa histórica: elemento científico, elemento artístico e elemento filosófico. Na aula anterior a gente explicou muito bem quais são esses 3 elementos. E a gente pode observar também que existem alguns tipos de tempo que o teólogo precisa fazer registro, tá bom? E na aula de hoje a gente vai fazer um registro de um tempo que é chamado de Kairos, que é o tempo de Deus. E quando a gente vai observar, a aula tem como tema a plenitude dos tempos, nós podemos ver na Bíblia Sagrada, em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e o 5, o apóstolo Paulo dizendo assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então o que a gente pode observar? Paulo chama a atenção para a era histórica da preparação providencial que antecedeu a vida de Cristo, em forma humana. Então a gente pode observar que a plenitude dos tempos é justamente uma preparação de Deus e uma providência de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, também vai falar um pouco sobre isso. Marcos vai se utilizar de uma expressão dizendo assim: o tempo está cumprido, ou em outra versão diz assim: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Marcos vai fazer essa questão, mas quem está proferindo ou proclamando essa palavra é João Batista, tá bom? É João que vai dizer que o tempo está cumprido e que é chegado o reino de Deus. Então o que a gente pode observar? Que quando falamos de plenitude dos tempos, a gente está falando de situações que vai anteceder a vinda de Cristo, como também aquilo que estava no ambiente em que Cristo vai exercer seu ministério. Então, um estudo dos eventos que antecedem o aparecimento de Cristo sobre esta terra faz com que o estudante de teologia ele venha ter um equilíbrio e venha reconhecer as verdades das afirmações de Paulo e de Marcos. Ou seja, a gente precisa ter um equilíbrio na interpretação da Bíblia, quando se fala de interpretação histórica, né? Observando que a plenitude do tempo, Paulo vai falar que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E Marcos vai se utilizar da expressão dizendo que se completou o tempo. Então, depois que João Batista encerra o seu ministério, Jesus vai exercer o seu ministério. Então, o que a gente pode observar aqui? A plenitude do tempo é uma preparação do que antecede o envio de Cristo e a atuação do ministério de Cristo. Então, se alguém perguntar o que é a plenitude do tempo, pode responder: é a preparação histórica de Deus na história, é o envio de Deus da pessoa bendita de Jesus Cristo e o exercício ministerial de Cristo aqui na terra. Então, a plenitude do tempo é justamente isso: essa preparação de Deus, essa providência de Deus e essa atuação de Cristo. Tá bom? Uma definição também ainda, podemos dizer que é o Kairos de Deus. Essa vinda, esse nascimento de Cristo não foi algo acidentalmente ou ocasionalmente, foi algo preparado, planejado por Deus. Essa plenitude do tempo é justamente um cálculo de Deus, é algo preciso. Existe o tempo cronológico, existe vários tempos que a gente aprendeu na aula anterior, mas quando a gente fala do Kairos, a gente está dizendo do tempo certo, a hora certa. Então Deus vai enviar Cristo
Jesus vai exercer o seu ministério no tempo certo, o tempo perfeito. Então, a gente pode afirmar que a plenitude do tempo é o tempo de Deus, é o cálculo de Deus, o tempo preciso de Deus agindo na história através do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? A gente vai observar ainda nessa definição que a plenitude dos tempos está envolvida em uma época e um contexto histórico, cuja realidade são acontecimentos que foi muito favorável, né, ao objetivo da vinda de Cristo ao mundo, e que essa anunciação e essa propagação para o Evangelho. Então, o que a gente pode observar? Que a plenitude do tempo vai ocorrer, mas vai existir uma contribuição, não apenas dos judeus, mas dos gregos e romanos, vão contribuir muito para a preparação religiosa da aparição de Cristo nesse período de tempo, chamado a vinda de Cristo, né? A vinda do Messias. Então, o que a gente pode observar? A contribuição grega e romana não foi, na realidade, tão positiva, foi muito negativa. Mas eles vão contribuir, de uma certa forma, sim, para o desenvolvimento histórico da pessoa, da vinda de Cristo, da pessoa de Cristo e do seu ministério. E é justamente esse o objetivo da aula, é mostrar a contribuição judaica, grega e romana para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, somada a essas contribuições religiosas dos judeus, nós temos a contribuição religiosa judaica, uma contribuição cultural e política dos gregos e dos romanos. Então, é dentro desse ambiente em que o Senhor Jesus Cristo vai vir e vai exercer seu ministério. Então, professor, e qual foram essas contribuições? Os romanos, por exemplo, eles vão contribuir com 5 coisas. Primeiro, a política, eu vou explicar mais na frente. A construção de estrada, unificação dos povos, a Pax Romana e seu exército, e a gente vai ver aqui os esgotos, a arrecadação de impostos e a questão da pirataria no mar. Isso vai ajudar muito, vai contribuir muito para o ministério de Cristo. Os gregos, de outra forma, eles vão contribuir com a sua cultura, sua arquitetura, seus jogos, com a sua filosofia, que é a sua maneira de pensar, e o helenismo, que é essa língua ou esse idioma universal. Assim como o inglês hoje é predominante, é a língua praticamente universal em nossos dias, na época do mundo em que Cristo vai vir, dessa plenitude do tempo, era o grego, era através do helenismo, que é justamente essa influência, esse movimento linguístico em todo o planeta, nessa questão ali universal. Nós temos os judeus que vão contribuir também bastante. Os judeus vão contribuir com a sua religião e espiritualidade monoteísta, ética e moral, tá bom? Nós vamos ter aqui os escritos judaicos, que são justamente, vai ocorrer eventos históricos e proféticos, que vai contribuir muito, tá bom? A sinagoga vai contribuir para o ministério, essa vinda de Cristo, e a esperança messiânica, tá bom? Então vamos lá, começar com essas contribuições dos povos na plenitude dos tempos. Os judeus, por exemplo, o monoteísmo. O monoteísmo é justamente essa crença em um Deus. E o cristianismo vai herdar essa herança espiritual e religiosa monoteísta do judaísmo. Então, o mundo aqui greco-romano é politeísta. Então, existe aqui uma questão em que os gregos estão em decadência com seus deuses, porque os romanos conquistam os gregos. Então, se existia um pensamento naquele período, ali naquele contexto, que os deuses do Olímpio grego ajudavam nessa guerra, e como é que agora os deuses do Olímpio grego vai perder o panteão romano?
Então, nessa briga de deuses, desses Olímpio, desse panteão, muita gente está frustrada, porque um deus perdeu para o outro. Poseidon, que é o deus do mar, perdeu para o deus do mar romano, que é Netuno. Então a gente vai ver essa questão, isso vai ter uma decadência muito. Então o cristianismo vai surgir nesse período com essas pessoas justamente, vamos dizer assim, decepcionada com esses deuses, e vai surgir o cristianismo, essa pessoa bendita de Cristo, centralizando toda a adoração, todo o culto em apenas um Deus. Então isso vai contribuir muito para que essas pessoas possam crer em Cristo, tá bom? Os judeus também vão contribuir com o Antigo Testamento, podemos dizer assim, com a Taná, que é essa questão dos livros. Taná é a Torá, o Ketuvim, né? E Teruvim, que são os profetas, que a gente estudou isso na disciplina anterior sobre a síntese do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, como é composto. E a gente vai observar que os judeus, eles preservaram os seus escritos históricos e também, podemos dizer assim também, as profecias. Então, o próprio Senhor Jesus vai se utilizar desse uso constante da Taná, da Torá, vai fazer essas menção a Moisés, né, a Moisés, dos ensinos de Moisés, e toda a base, toda a tese de Cristo, que ele vai dos seus ensinamentos, é baseado na Taná, tá bom? Então a gente vai ter essa contribuição sim dos escritos judaicos, da questão histórica e profética. Não só histórica e profética, também como moral. O sistema ético dos judeus ali do Decálogo. Então, estamos vivendo, Cristo vai surgir nesse ambiente aí de orgias e de muitas coisas imorais, e justamente esse sistema ético judaico vai influenciar o cristianismo, e nós vamos herdar também toda essa questão ética e moral do judaísmo, somente do Decálogo, ali dos 10 mandamentos. Então, o cristianismo vai herdar do judaísmo essa questão monoteísta e dos seus escritos. Então, essa é a contribuição judaica. Não só também isso, mas também a sinagoga. Por quê? As sinagogas estavam espalhadas em toda a região do Império Romano e também até na questão, vamos dizer assim, em algumas cidades gregas. Então o que é que acontece? Essa contribuição judaica, que a sinagoga é uma extensão do templo, que o templo oficial é em Jerusalém, o que é que eles vão contribuir? Por quê? O próprio Senhor Jesus vai se utilizar da sinagoga para pregar o evangelho. Inclusive em Lucas vai dizer que se cumpriu o que o evangelista Isaías, o profeta Isaías 61, profetizou. O apóstolo Paulo vai se utilizar da sinagoga para ensinar o evangelho. Então o que é que a gente tem? Essa contribuição judaica da sinagoga vai servir de expansão para o evangelho. E hoje, em nossos dias, existem as igrejas Templo Central, as igrejas Polo, existem as suas extensões. Então a gente vai herdar esse tipo de estrutura da sinagoga também para as extensões das igrejas templo. Então a gente pode observar que essa contribuição do povo judeu na plenitude dos tempos. E também a questão da esperança messiânica, pois os judeus aguardavam esse Messias, esse líder que vinha, vamos dizer assim, colocar o reino justo, libertar esse povo de toda a opressão do mundo que estava ocorrendo. Então Cristo, de fato, vem libertar, mas não dessa questão política que os judeus esperavam, mas vem libertar o povo da opressão, do maligno e do pecado. Então, é essa contribuição que a gente tem do povo judeu, que a gente vai herdar, o cristianismo vai herdar
justamente essa contribuição judaica, ética, moral, religiosa da sinagoga, do Antigo Testamento, da Taná, e também dessa esperança messiânica. Você vai observar isso até na mulher samaritana, que ela vai correr para a aldeia e dizer, olha, aquilo que nossos pais ensinaram acerca do Messias, vem ver que ele está aqui entre nós. Então, existia essa esperança messiânica que era aguardada naquele período em que Jesus vai surgir. Então, essa é a plenitude do tempo e essa é a contribuição do povo judeu nessa plenitude dos tempos. Nós temos aqui os gregos, com a sua filosofia, tanto Platão, como Aristóteles, como Sócrates. Então, esses filósofos eles vão contribuir, porque a gente vai ter o mundo físico, né? Essa questão do olhar para si mesmo e da metafísica, essa questão do mundo espiritual. Então, esse mundo metafísico e esse mundo físico vai influenciar o cristianismo, vai influenciar a teologia. Então, a nossa teologia, os seus discursos, eles são baseados muito na filosofia grega. Então, as aulas que nós ministramos, o tipo de oratório, o tipo de hermenêutica, o tipo de história que é desenvolvida, tudo isso é uma influência grega. Então, o que a gente pode observar é essa contribuição grega para a filosofia, o modo de pensar do ser humano, de um mundo físico e metafísico. E também temos aqui a língua universal, que a gente vai observar dessa conquista grega através dos macedônios. Como eu disse, que o inglês hoje é a língua predominante universal, para onde você vai se fala o inglês. Então, quando Cristo surge, a língua predominante é justamente a grega. E o que é que a gente tem? Chamamos isso de helenismo, esse movimento cultural, linguístico, em que isso vai ajudar de que maneira? Porque o Antigo Testamento, que era em hebraico, vai ser traduzido por 70 tradutores, e aí a gente tem a Septuaginta, que é essa tradução do grego, né, do hebraico para o grego, e o que a gente tem hoje em nossas mãos também, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, aonde se chegava, se pregava o evangelho em grego e as pessoas entendiam. O próprio Senhor Jesus, ele falava grego e também falava hebraico e o aramaico. Então a gente vai observar que o helenismo, essa questão da língua universal grega, vai contribuir para que as pessoas pudessem compreender os ensinos de Jesus. Então, essa é a contribuição grega para a plenitude dos tempos. E agora a gente vai falar sobre a contribuição romana. É interessante a gente observar que, quando a gente observa, o Senhor Jesus, ele é enviado e ele vai exercer seu ministério quando Roma é a potência mundial e a dominadora, né, da questão mundial. Então é Roma que está no comando do mundo. E o que é que a gente tem essas contribuições políticas romana? A gente vai observar que existia essa questão do culto idólatra, o culto ao imperador. Então algumas pessoas não concordavam com isso. Lembra da questão monoteísta, a influência monoteísta? Então Deus se aproveita também dessa contribuição romana para enviar o seu filho para que as pessoas se libertem desse politeísmo, dessa idolatria e venham adorar apenas um Deus. Então os romanos, como nenhum outro povo até então, desenvolveram um sentido de unidade, vamos dizer assim, de lei universal. Então o que acontece? No Império do Antigo Oriente próximo, né, romano, que a gente vai observar, nem mesmo o Império de Alexandre, com os gregos, tinha conseguido dar aos homens um sentido de unidade e organização política universal. Entretanto, os romanos vão conseguir essa unidade política, que vai contribuir muito, tá bom? Porque é a aplicação da lei. É uma lei só que vai reger o sistema político. E esse sistema de lei
vai garantir aqui privilégios de quem está sob o domínio de Roma. Então, o que acontece? Quem era inimigo de Roma e Roma conquistava aquela nação, aquele povo, se imperava ali a política de Roma, a lei de Roma, os ensinos de Roma. E agora, essas pessoas poderiam ter privilégios. E em algum desses privilégios, as pessoas compravam, por exemplo, a cidadania, a dignidade de poder circular, a liberdade de você ter o seu negócio, de você poder ter toda essa liberdade de andar no império. Então, o que a gente pode observar é que essa unidade política vai contribuir muito para o evangelho. De que sentido? Que a gente chama de fator bíblico, se aproveitando dessa política universal de Roma. Nesse sentido de solidariedade do homem no império, criou um ambiente favorável e a aceitação do evangelho, que proclamava a unidade da raça humana, baseada no fato que todos os homens estavam sob a pena do pecado e que todos era oferecido esse escape, essa salvação. O que é que a gente vai observar? Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 em diante, vai dizer que nós estávamos destituídos, distantes de Deus, afastados de Deus. E agora Cristo nos conquista, Cristo nos domina. E agora o que vai imperar é a lei de Cristo, os ensinos de Cristo. E a gente vai ter privilégios garantidos. E Paulo vai falar que a gente não precisa comprar os privilégios como cidadãos romanos, que precisava a cidadania para se dizer que era cidadão, dignidade e liberdade. Paulo vai falar que Cristo, Ele oferece a salvação, nos justificou de forma gratuita, através do seu sangue, através do seu sacrifício. E Paulo vai dizer que a salvação, ela é dom de Deus, e não pelas obras do homem. O homem não se pode comprar salvação. O homem, ele é, vamos dizer assim, ele é privilegiado de forma gratuita pela salvação. Então Paulo vai se utilizar desse ambiente político romano para ensinar sobre a graça de Deus e sobre a salvação de Deus, que é gratuita. Então a gente observa o quanto a gente é impotente e agraciado. A gente não pode comprar salvação, mas a gente tem esse dom de aceitar a Cristo, de depositar nossa fé em Cristo e ter a dignidade, a cidadania dos céus e a liberdade da escravidão do pecado e do domínio de Satanás de forma gratuita. Então Paulo vai se utilizar. Então, para se ensinar que deve seguir as escrituras, apenas o que está escrito, esse povo já está preparado no ambiente político de lei universal. Então, essa é a contribuição política de Roma sobre essa lei universal e essa política universal, tá bom? Nós temos aqui a Pax Romana. O que é Pax? A palavra Pax quer dizer paz. O que é que se existia? Eu vou resumir aqui. Se existia no Império Romano, estava sempre em conquista, então Roma vai fazer uma pavimentação das cidades. Inclusive existe até um ditado que toda cidade leva a Roma. Então o Império Romano vai fazer essa pavimentação, vai calçar essas ruas, vai colocar soldados, legiões espalhadas, vai colocar centuriões, que é formado por 100 homens, guardando essas estradas. A gente vai observar que através de César Augusto, a marinha romana vai expulsar toda a pirataria, todos os piratas, e de uma certa forma essa paz vai contribuir para a circulação de comércio, de informação, de tudo, para que as informações e as mercadorias cheguem em perfeitas condições. Pois bem, essa paz romana, essa
pax romana de, vamos dizer assim, de tranquilidade nas estradas e no mar, vai ajudar a Cristo. De que forma? Jesus percorria de uma cidade para outra e não foi roubado. Pelo contrário, Jesus vai ver, citar em uma das parábolas o bom samaritano que foi salteado e vai contar uma história. Então, essa paz romana, se existia, mas a gente nunca vai ver o Senhor Jesus sendo atacado, porque existia essa tranquilidade, existia essa segurança dos soldados romanos. Então, o que a gente pode observar aqui? Cristo vai andar sobre as águas, Cristo vai se utilizar de barcos, Paulo vai pregar o evangelho, vai se utilizar dos barcos. Então, tudo isso vai contribuir para a obra missionária e a expansão do cristianismo e do evangelho, do reino de Deus aqui na terra. Então, essa Pax Romana vai contribuir para a circulação das cartas, dos missionários e do próprio Cristo nas estradas e na rota marítima. Então, essa Pax Romana ainda tinha sim suas falhas. E um dia a gente vai ter essa paz. E Paulo vai falar dessa paz, que sendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. E essa paz de Deus é diferente da paz que o mundo oferece. Tá bom? Então, Paulo se utiliza muito do ambiente, do contexto histórico, para pregar também o evangelho e ensinar. E a gente tem aqui, por último, uma contribuição ainda muito boa, é dos soldados romanos. Por quê? O exército estava espalhado em todo o Império Romano de dominação. Então, o que acontece? Esses soldados, muitos estavam em combate, e muitos deles eram religiosos, tinham seus deuses, tinha a sua fé. E então, o que acontece? Mas esses homens nunca viram milagre, esses homens nunca viram uma pessoa tão eminente, tão, vamos dizer assim, transcendente como Cristo diante deles. Então, esse Deus encarnado, esse Cristo encarnado, vai ajudar muito na questão dos soldados. Por quê? Roma tinha como costume, estratégia de política de segurança e de guerra, de conquistar uma cidade e enviar soldados para morar lá. E, inclusive, um desses soldados é o centurião, que a gente vai observar, centurião que tomava conta de 100 homens, e ele tinha um soldado muito privilegiado, que com certeza um homem muito bom, não só em guerra, mas também amigo pessoal desse centurião, que estava muito enfermo e quase morrendo. E esse centurião vai até a pessoa bendita de Jesus Cristo e pede ajuda. E Jesus disse, vamos lá. Sua casa disse, Senhor, não precisa ir na minha casa, porque eu tenho autoridade para dizer para esse, vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Digo para aquele, vai para a direita, vai para a direita. E eu sei que tu tens autoridade, e que uma palavra apenas, se tu disseres, tão somente o meu servo ficará são. Então, o que a gente observa aqui Cristo vai dizer que nem Israel todo se havia havido uma fé tão grande feito aquele centurião. Então, o que acontece? Jesus cura aquele homem. E pelo menos uma vez na semana, essa guarda se reunia. E agora imagine um comentário dessa guarda, desses 100 homens. Olha, um nazireu curou fulano pela palavra. Imagine esses soldados comentando entre si. Esses soldados indo para outra região e comentando entre eles. Então a gente vai observar que esses soldados tinham uma afeição por Jesus, a empatia por Cristo. Não era unânime, mas a gente vai observar que em momento algum a gente vai observar esses soldados impedindo Cristo de pregar o evangelho. Pelo contrário, ficavam maravilhados. E eles mesmos ainda tinham que contribuir para a propagação do evangelho. Então a gente vai observar que esses soldados romanos tiveram muita experiência com Cristo e eles mesmos vão divulgar. E não vai falar de coisas de história, de mitos, mas vai falar o que viram. Então, essa contribuição
do exército romano, ela é muito interessante, tá bom? Então a gente encerra a nossa aula por hoje. Então a gente vai observar que a plenitude dos tempos é justamente isso, é o tempo em que Deus envia Cristo aqui sobre a terra para livrar, para remir a humanidade e para exercer seu ministério. Então a gente observa que a plenitude do tempo que o apóstolo Paulo fala é justamente isso, é Cristo aqui e fazendo o seu ministério, exercendo o seu ministério. Então que Deus vos abençoe, até a próxima aula. Não deixe de compartilhar e de comentar os nossos vídeos.